Vamos começar então pelo discurso direto. No discurso direto, o narrador dá a voz ao personagem, passando a reproduzir fielmente a fala do personagem. Então, ele reproduz exatamente aquilo que o personagem fala. O objetivo desse discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Vamos ver o que caracteriza esse discurso direto. Quais são as características do discurso direto? Então, o que caracteriza ele é voz do personagem, distinção clara entre narrador e personagem, a utilização, o uso dos verbos de evolução, declaração, conhecidos como dissende, dizer, afirmar, perguntar, etc. Esses tipos de verbo. Utilização dos sinais de pontuação, travessão, exclamação, interrogação, dois pontos, aspas. Então, tem esses sinais de pontuação no discurso direto. Pode-se destacar a maior possibilidade de reprodução oral devido à utilização de elementos linguísticos, exclamações, interrogações, interjeições, vocativos e imperativos. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos do discurso direto. Temos como exemplo, o aluno afirmou: preciso estudar muito para a prova. Mais um exemplo, o réu afirmou: sou inocente. E por último, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Então, podemos ver que tem as características que esses exemplos trazem, as características do discurso direto apresentadas nos outros slides, né? A voz do personagem, a diferenciação entre o narrador e o personagem, podemos identificar facilmente quem é que narra e quem é o personagem. A presença dos verbos de evolução, os verbos de sende, os sinais de exclamação, travessão, aspas, enfim. Olha só, aqui temos um exemplo do discurso direto na entrevista, gênero estudado, que estamos estudando, certo? Vamos dar uma olhadinha então de como o discurso direto se encontra nessa entrevista com a Jéssica Escalada. Vamos lá, tá nessa parte aqui mais destacado com o zoom. Ó, de 2 campeonatos, ponto final. Aspas, com a equipe de Palmital, tive a felicidade de participar de 2 campeonatos, dentre eles a Copinha São Paulo, o qual ficamos em segundo lugar, e o outro foi a Copa Record, porém fomos eliminados nas chaves iniciais. Contudo, foi um campeonato muito grande e de relevância para mim. Foi muito legal e a partir daí eu consegui ter maiores oportunidades. Fecha aspas, relatou Jéssica. Então, aqui temos, conseguimos identificar, né, quem que é o narrador e quem que é o personagem. Tem a fala dos personagens, tem os sinais. E esse é um exemplo do discurso direto na entrevista. Já sabemos, conhecemos o discurso direto, agora vamos saber como funciona o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador ele reproduz a fala do personagem com a sua própria voz.
Nesse tipo de discurso, não encontramos então as palavras do personagem, apenas a do narrador. Ele reproduz a fala que no discurso direto aparece claramente do personagem, ele mesmo reproduz. Vamos ver o que caracteriza o discurso indireto. Primeiro temos a voz do narrador. As falas aparecem em orações subordinadas substantivas desenvolvidas ou reduzidas. O discurso é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, o dicende, que são aqueles que já falamos: falar, responder, perguntar, indagar, declarar, dizer, etc. E no plano expressivo, nota-se um destaque maior para a essência do enunciado, deixando de lado elementos secundários. Então, o narrador ele busca a essência do enunciado do personagem. Vamos entender melhor como isso funciona com os exemplos de discurso indireto. Exemplo 1. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou que era inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Então vejamos, estamos vendo, a voz do narrador. Vamos conhecer as características do discurso indireto livre. Como eu disse anteriormente, a voz do narrador e do personagem se confundem por conta dessa mescla. A distinção imprecisa entre o narrador e personagem, maior liberdade sintática, conservação de interrogação, exclamação e palavras dos personagens da mesma forma que teria sido ditas. E no plano expressivo observa-se uma narrativa mais fluente, mais elaborada. Vamos nos atentar aos exemplos do discurso indireto livre. Exemplo 1. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Então, aqui a gente tem dificuldade em saber o que o narrador está falando e o que o personagem está falando, porque há essa mescla. O narrador insere a fala do personagem com as suas próprias palavras. No exemplo 2, o despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Exemplo 3, amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Nas orações destacadas, os discursos são diretos, embora não tenha sido sinalizada a mudança da fala do narrador para a do personagem. Relembrando, então, os tipos de discurso, trouxemos os exemplos de cada discurso. São os mesmos exemplos, mas para vermos a diferença entre cada exemplo. O aluno afirmou: preciso estudar muito para a prova. O réu afirmou: sou inocente. Aqui temos dois exemplos de discurso direto, em que podemos identificar o narrador. Tem os dois pontos, que se torna bem fácil de indicar. No segundo caso, tem as aspas.
No discurso indireto, temos como exemplo: os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, pelo verbo repetiam, podemos identificar quem são os personagens, né? Quem que dizia cumprir os seus deveres. É um pouco mais difícil, mas conseguimos identificar. No discurso indireto livre, terceiro exemplo, o despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Então, há uma mescla da fala do narrador com a do personagem. Há um pouco mais de dificuldade do que dos outros discursos de identificar a fala do personagem. Agora, vamos nos atentar a algumas dicas de transposição do discurso direto para o discurso indireto. Então, no discurso direto, quando há a primeira pessoa ou a segunda, como é o caso aqui do exemplo, vamos dar uma olhadinha. O estudante disse: eu preciso de ajuda. Maria perguntou a Ana: tu queres um chá? Faltou interrogação aqui. Desculpa, gente. Opa, e o ponto. Passando para o discurso indireto, a primeira e a segunda pessoa vai passar a ser terceira pessoa. Como podemos ver, o estudante disse que ele precisava de ajuda. Maria perguntou a Ana se ela queria um chá. Continuando, quando no discurso direto o verbo está no presente, como é o caso do exemplo, a turista afirmou: sou italiana. Sou está no presente, né? Passando para o discurso indireto, o verbo ficará no pretérito imperfeito, que no caso dessa frase ficaria: a turista afirmou que era italiana. Se o verbo no discurso direto está no pretérito perfeito, no discurso indireto ele fica no pretérito mais que perfeito. Vamos ver o exemplo. Discurso direto, no pretérito perfeito. Esperei muito, disse ela. Agora no discurso indireto. Ela disse que esperava, tinha esperado muito. Quando no discurso direto o verbo está no futuro do presente, como é o exemplo, viajaremos em junho, afirmou João. No discurso indireto, o verbo passa a estar no futuro do pretérito. E essa frase, se torna: João afirmou que viajariam em junho. Continuando, temos mais algumas. Se no discurso direto o verbo está no modo imperativo, como é o caso aí, estudem mais, aconselhou a professora. No discurso indireto, esse verbo vai para o modo subjuntivo, que fica da seguinte maneira a frase: a professora aconselhou que estudassem mais. Se há uma pergunta direta, como é o caso dessa daí, Ana perguntou a Pedro, travessão, gosta de café? Interrogação. A pergunta no discurso direto vai se tornar uma pergunta indireta, que no caso ficaria: Ana perguntou a Pedro se ele gostava de café. A próxima é: se há pronomes no discurso direto, demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa e isso, como podemos ver no exemplo, a menina confirmou: isso é verdade.
Passando para o discurso indireto, esses pronomes demonstrativos se tornam aquele, aquela e aquilo. Não está em negrito, mas deveria estar. Desculpa. Aí a frase que no discurso direto é: a menina confirmou, isso é verdade. No discurso indireto passa a ser: a menina confirmou que aquilo era verdade. E por fim, quando há advérbio de lugar, aqui, passando para o discurso indireto, se torna ali. Vamos ver o exemplo? No discurso direto. Aqui é bom, falou a garota. E agora no discurso indireto. A garota falou que ali era bom. Certo? E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Essa foi o nosso vídeo de hoje, tá? Até mais. Bye, bye.